Empreendedores, com Ivana Moreira. Em 12 anos de operações, a Mineira Ali tornou-se a quarta maior rede de postos de combustível do país. Com presença em 22 estados, a rede, hoje chamada Alisat, conta com mais de 1.700 postos. Em 2009, comercializou 350 milhões de litros de combustíveis, o que resultou num faturamento de mais de 7 bilhões de reais. A história da Ali começou no fim da década de 1990, quando o Grupo Azamar resolveu vender seus ativos nos setores onde vinha atuando havia mais de 6 décadas, no segmento de cimento, concreto e mineração, para buscar nichos de melhor rentabilidade. Coube ao engenheiro Sérgio Cavalieri, neto do fundador, a missão de liderar o grupo na prospecção de oportunidades. A distribuição de combustíveis não foi a única aposta do Grupo Azamar, mas foi uma das mais acertadas e representa hoje a maior parte do faturamento. No Empreendedores de hoje, a Band News FM conta a história de Sérgio Cavalieri e da construção da Alisat. Sérgio, quando você se sentiu preparado para assumir os negócios da família? Morei 19 anos em Montes Claros, aí ocupei várias posições, fui fazendo carreira, né, dentro da fábrica de cimento. Cheguei até a posição de diretor industrial, que era o cargo mais alto que existia lá em Montes Claros, né, na unidade. E no final de 95 eu mudei para Belo Horizonte para já assumir uma posição mais corporativa no grupo, que na realidade o Grupo Azamar, naquela época, já tinha várias outras empresas, concreteira, transportadora, área de agropecuária e outros investimentos, e eu então fui no processo de transição da segunda geração para a terceira geração do Grupo Azamar. Por que o grupo resolveu dar uma guinada completa nos investimentos? Foi uma decisão estratégica em função de movimentos de mercado, né? Naquela época, no caso específico de cimento e junto com o cimento a parte de concreto também, porque está intimamente ligado, né? Concreto pré-misturado. Naquela ocasião houve uma concentração, né? No setor de cimento e as multinacionais que já atuavam no Brasil, mas com participação de mercado relativamente pequena, elas tomaram a decisão de avançar mais no mercado e partir para a aquisição, principalmente de fábricas de cimento que pertenciam a grupos menores e grupos familiares nacionais. Então, nessa época, outros grupos familiares tomaram a decisão também de vender, os nossos acionistas também decidiram por essa alternativa e, tendo realizado então essa venda no final de 96, esses recursos então foram redirecionados para atividades produtivas, em negócios novos, em negócios em que se vislumbrava perspectiva de crescimento, iniciando um novo ciclo no Grupo Azamar. O que te levou a propor investimentos num segmento completamente desconhecido pelo seu grupo familiar? Essa questão do empreendedor, do sucesso, ele está sempre atrelado a essa visão assim, de oportunidade de negócios, né, no mercado, mas realmente de alguma brecha, alguma novidade, algum fato novo que realmente acontece no mercado. O caso específico da Ali tem muito a ver com isso, né? Foi o período que o país fez a abertura do setor de petróleo e esse segmento então, de distribuição de combustíveis, que são aquelas empresas que atuam fazendo a distribuição de gasolina, de diesel, de álcool para os postos de combustível, isso é um negócio maduro, não é um negócio que já existe há quase 100 anos no Brasil, com a vinda da ESCO, que foi a primeira empresa de petróleo que se instalou no Brasil para fazer essa distribuição. Mas com a abertura do setor na década de 90, isso trouxe uma nova formatação, um novo modelo de atuação no mercado e a possibilidade do ingresso de novas empresas. E era um setor que, como tinha passado por décadas de um setor muito regulado e muito controlado pelo governo, era um setor engessado e que as companhias que atuavam naquele setor não estavam preparadas para um momento de mercado desregulamentado. Qual foi o principal desafio para a Ali? A principal dificuldade que eu destacaria, por incrível que pareça, não foi a concorrência com as grandes companhias, né? As grandes multinacionais, empresas nacionais implantadas, como a própria BR Distribuidora, que pertence à Petrobras, mas justamente essa concorrência desleal que existiu no setor até aí os anos assim, impactando fortemente as margens para baixo, né? Porque era uma concorrência desleal com preços artificialmente baixos, e que comprometeu durante, eu diria, aí, cerca de 5 a 6 anos os nossos resultados financeiros. E o principal acerto?
Foi a decisão de fundir a Ali com a SAT, que já era uma distribuidora forte no Nordeste? Sem dúvida, a fusão que ocorreu em 2006 acelerou o crescimento da empresa, duplicou, né, o tamanho da empresa, né, tanto da Ali quanto da SAT na ocasião. Cada uma, naquela época, em 2006, contava com cerca de 400 postos. Nós, então, dobramos a rede para 800 postos e de lá para cá, quer dizer, em 4 anos, ainda dobramos novamente. Hoje a rede tem cerca de 1.700 postos. Então, não tem dúvida que o passo da fusão foi um passo estratégico, importante e inteligente para os dois grupos empresariais, tanto para o grupo da Ali quanto o grupo da SAT. Para você que sintonizou agora na Band News FM, estamos apresentando Empreendedores. No programa de hoje, você conhece a história do engenheiro Sérgio Cavalieri e da criação de uma das maiores redes de combustíveis do Brasil, a Alisat. Sérgio, houve algum momento de adversidade em que os acionistas chegaram a pensar em medidas drásticas, como vender o ativo? Teve assim, momentos muito críticos, né? Porque existe uma cobrança, lógico, grande por parte dos acionistas, porque o acionista investe num negócio e espera retorno daquele negócio. Nós tínhamos um compromisso de iniciar o retorno para o acionista em cerca de 3 a 4 anos, pagando os dividendos, devolvendo os lucros para os acionistas. Mas o resultado que a empresa tinha, era o suficiente apenas para reinvestimento no próprio negócio, para manter o crescimento da empresa, e o acionista teve que ter muita paciência e aguardar. Qual é o desafio para o futuro? Até onde você acredita que a Ali pode chegar? Nós temos esse plano de crescermos 150 postos por ano, então em 5 anos nós teremos aí cerca de mais 700 postos, chegando então a nossa meta é chegarmos a 2.500 postos num prazo de 4 a 5 anos e continuar crescendo, expandindo nesse mercado a uma velocidade maior do que o próprio crescimento do mercado. E não descartamos ainda a possibilidade de alguma eventual aquisição de redes de distribuição de menor porte que existem no mercado, que às vezes, assim como nós fizemos já em 2 ocasiões com a Polipetro, em 2008, que era uma rede de postos com foco principalmente em Santa Catarina, e fizemos também ainda em 2008 com a Repsol, a espanhola. Então foi um crescimento, um salto, né, no nosso crescimento, mas como isso não depende só da gente, depende também do outro querer vender, de combinar com o Beck Russo, né? Então o nosso plano, aquele que a gente tem corrido atrás, é esse crescimento posto a posto. Qual o sentido desse trabalho? Hoje eu dedico cerca de 30% a 40% do meu tempo para essa entidade, que é uma ONG, que é a Associação de Dirigentes Cristãos de Empresas. É um movimento mundial que começou em 1931, já bastante antigo, aqui no Brasil em 1961, e é um movimento que reúne empresários que buscam a questão da ética, da responsabilidade social, do trabalho correto, do trabalho bem feito, com respeito aos clientes, à sociedade, às pessoas, ao meio ambiente. Qual é a importância desses valores no desenvolvimento das empresas? Que o mundo precisa mudar e que a empresa, na medida que ela pratica isso, que ela pratica o bem, que é uma empresa que tem uma boa reputação, tem uma boa imagem, que é uma empresa que é admirada pela sociedade, pelos seus funcionários, pelos seus clientes, a chance de sucesso dela é ainda maior. Em que medida esses valores fizeram diferença no sucesso do seu próprio negócio? Tudo isso é resultado, não só foi possível, né, o grupo ter perdurado por tanto tempo, ininterruptamente, em função, logicamente, de muito trabalho, muita dedicação, muito esforço, muita criatividade, muita inovação, ousadia. Isso foram características que sempre estiveram presentes no Grupo Azamar. E, de um outro lado, suportado por esses valores, né, como a ética, como a responsabilidade, como a honestidade, como a confiança, e que o grupo nunca abriu mão desses valores básicos, nunca se afastou disso, nunca deixou se corromper. Hoje você conheceu a história de Sérgio Cavalieri, do Grupo Azamar, e seu principal negócio é a distribuidora de combustíveis Alisat. Na semana que vem, nosso entrevistado é Manuel Bernardes. Não perca! Empreendedores, na Band News FM Belo Horizonte. Toda semana, uma história nova.